Graça e paz a você, caro professor, cara professora de escola bíblica. É um prazer imenso poder estar em contato com você através desse meio de comunicação para compartilhar com você algum subsídio acerca da lição número 2 da nossa revista de escola bíblica dominical. Eu sou o professor Gisiel e nessa oportunidade nós vamos trabalhar a lição de número 2 da revista da CPAD, utilizada por grande parte das igrejas da Assembleia de Deus e outras denominações. Nessa oportunidade nós vamos tratar de um tema muito pertinente, muito atual e muito relevante para a Igreja do Senhor Jesus Cristo e para as famílias cristãs. Trata-se da ética cristã e a ideologia de gênero. Então, nessa oportunidade, nós vamos discorrer sobre alguns aspectos da ideologia de gênero relacionados à temática desta lição. Nós não vamos discorrer especificamente sobre cada tópico, mas nós vamos abordar de uma maneira geral essa questão para que você possa, de alguma maneira, estruturar a sua aula para fazer a sua exposição com maior profundidade e um alcance maior, evidentemente, em relação àquilo que será ministrado nessa oportunidade. Bem, o texto áureo dessa lição encontra-se em Gênesis, capítulo de número 1 e versículo de número 7, aonde diz: "E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou." A verdade prática dessa lição diz o seguinte: a doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que são distintos sexos, é o padrão, não pode ser relativizada. O objetivo geral da nossa lição diz o seguinte: justificar a gravidade da ideologia de gênero na educação, porque há um forte apelo a esse movimento dentro dos espaços escolares aonde as nossas crianças frequentam para receber a instrução científica básica, para obter sucesso em sua vida e escolher uma profissão que melhor lhe agrade e que venha atender às suas expectativas. Então, os objetivos específicos dessa lição, em primeiro lugar, é explicar o que é a ideologia de gênero. Em segundo lugar, arrazoar a respeito das consequências da ideologia de gênero. E, por fim, mostrar o ideal divino quanto aos sexos. Bem, a minha proposta nessa oportunidade, nós vamos fazer a abordagem deste assunto em forma de perguntas e respostas, porque desse modo nós acreditamos ser mais, digamos, fácil se nós trabalharmos esse tema a partir de alguns pontos específicos. Eu acredito que irá facilitar na compreensão de toda essa discussão, de todo esse debate. Então, primeiramente, nós vamos então trabalhar dos conceitos envolvidos nesse debate para clarear melhor as coisas e nós compreendermos então as ideias, né, por trás desses conceitos. Então, a primeira questão que nós nos deparamos, né, ao estudar essa temática, né, trata-se do que é a ideologia, né? O que vem a ser a ideologia? O que significa esse termo ideologia? Bem, no sentido geral, né, a ideologia ela consiste num conjunto de ideias, né, de crenças e que servem para orientar tanto o comportamento individual quanto o comportamento coletivo. Então, nesse sentido mais geral, este conjunto de ideias, né, é entendido como sendo aquilo que é ideal para a convivência, para a vivência, para um determinado grupo, uma sociedade, enfim, para um conjunto de pessoas. Então, entende-se a partir disso, a partir desse conceito,
que essas ideias, essas crenças sejam o ideal para aquele grupo. Só que a ideologia, ela tem também um viés negativo. Por quê? Porque a ideologia tomada nesse aspecto negativo, ela pode ser considerada um conjunto de crenças, doutrinas e ideias, né, que visam produzir uma falsa consciência a partir de uma premissa falsa, né? Então, observe bem que a ideologia tem esse viés negativo, que é no sentido de produzir uma falsa consciência. O que seria a consciência ou essa falsa consciência? Bem, o termo consciência, no sentido, digamos, mais geral, seria a voz secreta da alma ou da razão, né, que norteia as minhas ações no sentido de dizer se elas são corretas ou incorretas, se elas são morais ou imorais. Então, essa voz secreta da alma seria a consciência que aprova ou reprova os meus atos. Quando eu falo que a ideologia, nesse aspecto negativo, produz uma falsa consciência, ela faz com que aquela percepção do certo e do errado sejam desviadas, né? E a pessoa passe a agir de uma outra maneira que não é correto, que não é certo, mas que a sua consciência aprova porque foi produzida nela uma falsa consciência. Bem, a nossa consciência, a consciência cristã, ela é fruto da nossa vivência em relação à palavra de Deus, de acreditarmos que a palavra de Deus é a verdade e ela é a norteadora de nossa consciência. Portanto, a consciência de um cristão é regido pela palavra do Senhor, certo? Então, a ideologia, nesse sentido, visa produzir uma falsa consciência. Bem, um outro conceito que aparece é o conceito de gênero, né? O que é gênero? Bem, o termo gênero, né, em seu sentido primário, se refere àquilo que é da mesma origem, da mesma espécie, da mesma classe. Então, nesse sentido, o termo gênero pode ser utilizado como aquilo que identifica ou diferencia os homens e mulheres, o masculino e o feminino. Então, resumindo, podemos dizer, né, que no senso comum, o conceito de gênero se trata de um sinônimo mais polido para o sexo, que diferencia entre o masculino e o feminino, entre o homem e a mulher. Bem, esse conceito foi apropriado, desconstruído, né, pelos ideólogos de gênero. Por quê? O que eles fazem? Eles pegam um conceito que foi desenvolvido ao longo do tempo, ele foi aceito, compreendido, absorvido pelas pessoas, né? A ideologia de gênero, o que ela fez? Ela, a partir, evidentemente, das ideias, né, do desconstrutivismo da linguagem, principalmente disseminadas por Derrida, ele pregava que, ao desconstruir um conceito que é amplamente aceito, ao desconstruir ele, você gera uma confusão e aí você pode, a partir dessa confusão, dar um outro sentido ao conceito, né, a esse conceito desconstruído. Então, a ideologia de gênero ela faz um sequestro semântico desse conceito e ela desconstrói no sentido de gerar uma certa confusão em relação ao conceito de gênero, certo? Então, inicialmente, é muito difícil nós, muitas vezes, lidarmos com o próprio conceito de gênero e a maneira como ele é concebido pelos ideólogos de gênero. Então, o que é a ideologia de gênero em si? Bem, a ideologia de gênero, ela prega, né, os defensores da ideologia de gênero, né, eles pregam que o gênero masculino e feminino não possuem relação com o sexo biológico, homem e mulher. Isso significa dizer, né, que para os defensores deste movimento, a única diferença é biológica, mas não pode definir a sexualidade. Então,
Segundo os ideólogos de gênero, os dois sexos, masculino e feminino, não passam de construções culturais e sociais e que por isso são chamados de papéis de gênero, porque dentre esses papéis incluem, por exemplo, a maternidade da mulher. E esses papéis de gênero, eles decorrem das diferenças de sexo que foram, né, de acordo com eles, construídas e que por isso não existem. Ou seja, são construções sociais e culturais que precisam ser desconstruídas. Ou seja, a única diferença então para o homem e para a mulher é o corpo. O restante, tudo é igual. Então aí você começa a perceber que no âmbito da sexualidade, a escolha não é baseada no corpo biológico, na formação biológica, na estrutura biológica do indivíduo, mas é uma escolha particular, subjetiva e psicológica. Então, um menino e uma menina, eles possuem diferenças biológicas e psicológicas. Mas isso não é aceito pelos ideólogos de gênero. Eles refutam essa diferença. Mas o que deve se enfatizar é que essa diferença biológica e essa diferença psicológica existente entre homem e mulher, entre menino e menina, não é uma construção social. É resultado da própria natureza humana, né? E, conforme nós acreditamos, essa natureza criada por Deus, né? Como lemos no nosso textuário, que ele distingue claramente entre o homem e a mulher. Então, existe essa diferença e ela é comprovada com bases científicas muito claras e muito sólidas. Então, de acordo com os ideólogos de gênero, né, uma menina só é menina ou mulher porque a sociedade, a escola e a família dizem que ela é mulher. Mas se ela não aceitar ser mulher, ela pode fazer a escolha de acordo com aquilo que ela achar melhor para ela. E isso não está errado, né? De acordo com os ideólogos de gênero. Então, da mesma forma, o menino. Então, o que se deve fazer, né, é eliminar essas diferenças, né? O que eles propõem é eliminar essas diferenças, ou seja, a única diferença, então, vai ser a diferença no aspecto biológico, o restante não há diferença quanto a comportamento, quanto às experiências sexuais, porque essas experiências são escolhas do indivíduo e que ele deve fazer ao longo da sua vida. Então, ou seja, o indivíduo, né, seja homem ou mulher, ele deve procurar ter experiências sexuais as mais diversificadas possíveis para ele se encontrar e ver em qual dessas experiências ou em qual desses gêneros, né, ele melhor se encaixa ou se sente mais feliz. Então, o discurso, né, dos defensores da ideologia de gênero é de que a eliminação do gênero, né, irá promover a igualdade entre os sexos. Mas isso não tem fundamento. Por quê? Porque igualdade não se promove ignorando as diferenças entre as pessoas, mas promovendo um ambiente, uma sociedade em que, independente de ser mulher ou de ser homem, né, cada pessoa, cada indivíduo deve ser respeitado, né, em sua condição de nascimento. Então, deve-se respeitar as pessoas, igualar-se às oportunidades para eliminar as diferenças. Bem, uma outra questão que nós nos deparamos é em relação, por exemplo, qual a origem da ideologia de gênero. Bem, a origem ela possui duas fontes. A primeira é o marxismo e a segunda é o próprio movimento feminista. Se nós olharmos na produção literária marxista, a gente vai ver que essa ideologia ela remonta a uma obra do Karl Marx e depois publicada pelo Friedrich Engels, de um livro chamado A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado. O que esse livro aborda?
por meio desse livro, né, os autores eles procuram demonstrar que a maneira como se deu a passagem, né, do sistema matriarcal ou do matriarcalismo ou comunismo primitivo para o sistema patriarcal como nós o conhecemos hoje. Então, os autores eles correlacionam o patriarcalismo com o início da propriedade privada e, consequentemente, né, isso desemboca no início do Estado moderno como nós o conhecemos hoje. Então, de acordo com esses pensadores que escreveram essa obra, nas primeiras civilizações, né, nas civilizações matriarcais, as famílias não possuíam a estrutura que nós conhecemos hoje, que elas possuem hoje. Porque nessa civilização o que ocorria? Havia uma vida sexual sem restrições, ou seja, não havia uma moralidade que norteasse a conduta das pessoas em relação à sexualidade. Então os homens eles mantinham relações sexuais com várias mulheres e as mulheres mantinham relações sexuais com vários homens que faziam parte daquela tribo. Então o resultado era que os filhos que nasciam dessas relações sexuais, eles não sabiam quem eram seus pais, muito embora soubessem quem eram a sua mãe. Isso significava dizer que eles não sabiam quem era o seu pai biológico, mas todos os homens da tribo poderiam ser seus pais, né, e deveriam educar essa criança. Então, essa era a principal marca desse comunismo primitivo. Então, neste caso, o responsável pela educação dessas crianças não era nem o pai e não era nem a mãe, mas a comunidade. O que o Marx estava querendo dizer com isso é que a implementação de um comunismo delegaria ao Estado esse papel de educar as pessoas, tirando da mão do pai e da mãe o poder de orientar, de educar os seus filhos conforme as suas crenças, conforme as suas tradições, e ficaria centralizado na mão do Estado. Essa foi uma tentativa que ocorreu, por exemplo, no socialismo soviético, né, onde o Estado ele tirou o poder das famílias de educar os seus filhos, e os seus filhos eram educados conforme os ideais do socialismo. Então, de acordo com Marx e Engels, o problema da humanidade surge quando houve a passagem do matriarcado, ou seja, desse comunismo primitivo, para o patriarcado. Essa transição se dá quando o homem ele começa a demarcar a terra para o cultivo da sua lavoura e passa, né, a dar os frutos da terra para alguém do sexo oposto. Em decorrência disso, eles dizem que surge o matrimônio. Então, nesse sentido, a demarcação de terras, né, uma família estruturada e a mulher sendo tomada como propriedade pelo homem, segundo Marx, né, o Marx ele deduziu que a propriedade privada é fruto do matrimônio. E aí todas as mazelas sociais, todos os problemas do mundo surgem em decorrência da propriedade privada, que surge em decorrência do matrimônio. Então, deste modo, o matrimônio é visto tanto por Marx quanto por muitos marxistas, né, é considerado a base da propriedade privada. O que ocorre? Diante disso, Marx ele conclui que a implantação do comunismo perpassa pela necessidade de nós chegarmos ao âmago do problema, que neste caso, o âmago do problema é a família patriarcal. Então, a igualdade plena, né, de acordo com eles, entre as pessoas, depende do quê? Da destruição dessas raízes da propriedade privada, ou seja, do matrimônio e da família patriarcal. Então, é necessário fazer uma revolução nesses moldes, no sentido de quebrar essa estrutura familiar vigente que existe hoje, né, o patriarcalismo, e rompendo com essa estrutura, abre-se o caminho para a implantação do comunismo. Então, em síntese, né, a proposta básica deste livro
é demonstrar que a implementação do comunismo é imprescindível que a estrutura familiar judaico-cristã seja removida, certo? Então, é evidente, caro professor, cara professora, que nós poderíamos aprofundar muito mais essa discussão, mas você pode encontrar vários artigos na internet, inclusive esse livro para ser baixado em PDF, caso você tenha interesse de lê-lo e conhecer mais profundamente. Bem, então, uma das origens da ideologia de gênero está no marxismo, o outro está no feminismo. Evidentemente que nós não vamos tratar de todas as fases do feminismo e nem de todas as representantes expressivas do feminismo, como, por exemplo, Judith Butler ou a Sulamita Firestone, mas nós vamos pegar uma das principais, que é considerada, talvez, a referência ou a mãe do feminismo, que é a filósofa francesa Simone de Beauvoir. Por quê? Porque a Simone de Beauvoir, ela fornece uma solução marxista e uma visão existencialista sobre muitas das questões do feminismo com a publicação do seu livro mais conhecido, que ela publicou em 1949, chamado O Segundo Sexo. Então, esse livro ele expressa, né, o sentimento de injustiça das feministas. Por quê? Porque a Simone de Beauvoir, ela, ao fornecer essa solução marxista para as questões do feminismo, ela propõe a ideia de que a relação matrimonial entre o homem e a mulher, essa constituição de família monogâmica, ela não passa de uma relação entre opressor e oprimido, onde o marido é o opressor e a mulher é sempre a oprimida. É uma visão muito distorcida daquilo que vem a ser um casamento, daquilo que vem a ser um matrimônio. Por exemplo, na página 13 do livro O Segundo Sexo, quando ela fala das relações de dominação entre classes sociais, em relação ao homem e à mulher, a Simone de Beauvoir ela diz o seguinte: o laço que a une, ou seja, une a mulher aos seus opressores, não é comparável a nenhum outro. Ela está dizendo que a condição da mulher, ela é a pior das condições que existe. Segundo ela, a condição da mulher é pior do que a condição dos escravos, que, por exemplo, foram muito comuns em países colonizados na América do Norte, América Central e América do Sul. Então, para ela, a mulher dentro de um casamento, dentro de um matrimônio, ela vive numa condição pior do que a condição daqueles escravos. Então vejam bem que ela tem uma visão muito negativa em relação ao matrimônio. Então esse trecho, né, ele aponta para o matrimônio como um jugo em que a mulher ela se torna escrava do homem. Então, deste modo, o matrimônio, né, é visto como algo muito negativo para a vida da mulher e muito prejudicial para a autorrealização da mulher. Em outro texto do livro, por exemplo, ela nos dá uma breve noção, né, da sua ideologia, porque ela diz o seguinte: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Nem o destino biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio da sociedade. Ou seja, a questão biológica e psicológica da mulher não define em nada o seu papel social. Essa é a afirmação dela. E a gente sabe que está totalmente errado, porque o papel de mãe é um papel inerentemente biológico. A mulher concebe e ela desenvolve esse papel de mãe em relação ao seu filho, os cuidados que ela deve ter em relação ao seu filho. Então é um papel definido biologicamente, não há como fugir disso. Mas ela diz que é o seguinte: esse destino da mulher, né, é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado, que qualificam de feminino. Somente a mediação de outrem pode constituir um indivíduo como outro. Então o que a Simone de Beauvoir está querendo dizer nisso é que a mulher
ela não tem então um destino biológico, psíquico ou econômico que é capaz de defini-la como fêmea. É ela que se autodefine como fêmea. Então, a mulher, ela é definida dentro de uma cultura a qual seu papel na sociedade é definido, né, por ela mesma. Então, uma mulher, ela não nasce mulher, mas ela torna-se mulher de acordo com o espaço em que ela vive e as escolhas que ela faz. Então, essa ideia é central na obra da Simone de Beauvoir. Então, o papel da mulher, né, foi construído socialmente e, segundo ela, esse papel construído socialmente dessa mulher ocidental, principalmente, ele precisa ser desconstruído. Então, observe que o marxismo e o feminismo, eles têm como pano de fundo a eliminação dessa estrutura familiar como nós a conhecemos hoje, que é denominada de judaico-cristã, que é a família monogâmica. Então, este movimento, ele visa uma revolução cultural, principalmente a partir da educação. Então, ele é um movimento amplo, possui raízes muito profundas e tentáculos muito abrangentes, porque ele é um movimento ideológico que ele está profundamente enraizado nas ciências sociais, nas artes, na literatura, na música, enfim, em várias outras áreas. Então, aquilo que o socialismo soviético não conseguiu pela força, que Stalin tentou impor suas ideologias ao povo, matando milhões de pessoas, foi uma carnificina sem precedentes, né? Os ideólogos de gênero, eles estão tentando fazer isso de uma forma sutil, né, na esfera educacional. Por quê? Eles estão tentando romper com a ética que norteia a nossa conduta moral ocidental, que possui um viés mais cristão. Então vejam bem que esse é um movimento muito amplo, que possui uma origem bastante vasta e que haveria necessidade de se aprofundar nessas duas correntes de pensamento, o marxismo e o feminismo, para nós entendermos melhor o funcionamento de toda essa ideologia. Bem, qual a base científica para a ideologia de gênero? Bem, cientificamente, a ideologia de gênero é extremamente frágil. Por quê? Porque as premissas se baseiam mais em deduções do que em fatos cientificamente comprovados. Então, o que temos em relação a isso é que há uma base científica muito forte, contrária à ideologia de gênero. Eu vou usar, por exemplo, um estudo que foi desenvolvido pela escola, pelo Colégio Americano de Pediatras. Esse estudo, ele é baseado puramente em dados científicos e biológicos, né, deixando claro desde o princípio que as ideologias não cabem em um documento científico. Então trata-se de 8 pontos que são considerados fundamentais para demonstrar de que maneira a ideologia de gênero prejudica as crianças. Então olha só, o primeiro ponto desse estudo é que a sexualidade humana é um traço binário, biológico e objetivo, ou seja, os genes XX e XY são identificadores genéticos de um estado de saúde, não de um transtorno, né? Então o que é normal no plano genético humano é a concepção homem e mulher, aquilo que está na Bíblia Sagrada. Então a sexualidade humana está projetada de maneira binária, com a intenção evidente da reprodução e multiplicação da nossa espécie. Um outro ponto, né, contrário à ideologia de gênero é que ninguém nasce com gênero. Todo ser humano nasce com sexo biológico, ou seja, ninguém nasce com a consciência de si mesmo como homem e mulher. Essa consciência é desenvolvida com o tempo e, como todo processo de desenvolvimento, pode ser influenciada por percepções subjetivas da infância. Então as pessoas se identificam com a sensação de pertencer ao sexo oposto ou em algum ponto intermediário. Não formam um terceiro grupo sexual, ou seja, continuam sendo homens e mulheres. Ou seja, não há uma terceira via. É homem e mulher.
Um outro ponto tratado nesse estudo é quando um menino ou uma menina biologicamente saudáveis acreditam que pertencem ao sexo biológico oposto, produz-se um problema psicológico, não físico. Observe bem, o problema é psicológico e não físico. Então, o que deve ser tratado? Deve ser tratado a questão psicológica. O que está ocorrendo muito hoje em dia é que em situações como essas, onde esse menino ou essa menina acreditam não pertencer ao sexo biológico de nascimento, muitos estão correndo em direção a um tratamento físico, ou seja, injetando hormônios para que essa pessoa assuma o sexo que ela não possui. E muitos evitam tratar do problema real, que é um problema psicológico. E aí acontece muitos casos de a pessoa ter no seu organismo injetado hormônio e passar o tempo, a pessoa não se sente bem e muitas vezes fez uma cirurgia, assumiu o sexo que não é o de nascimento e depois há um arrependimento porque houve uma mudança no seu psicológico, houve uma conversão no seu psicológico e a pessoa então vai carregar os traumas para o resto da vida. Por isso que há esse debate em torno da questão dos psicólogos poderem tratar ou lidar com esses problemas de identidade. Então o bloqueio dos hormônios da puberdade pode ser algo muito perigoso. Por quê? Porque bloquear esses tipos de hormônios leva a pessoa a um estado de enfermidade, ou seja, provoca a ausência de puberdade, inibindo assim o crescimento e a fertilidade de uma criança que antes disso era biologicamente saudável. Então olha só, outro dado interessante desse estudo é que 98% dos rapazes e 86% das moças que durante a infância confundiam seu gênero acabam aceitando seu sexo biológico depois da puberdade. Um outro ponto, desculpa, é que a utilização de hormônios sexuais do sexo oposto causa risco à saúde. Então a ingestão de hormônios pode alterar a pressão arterial, causar a formação de coágulos no sangue e provocar acidentes cerebrovasculares e câncer. As taxas de suicídio são 20 vezes maiores nos adultos que usam hormônios do sexo oposto ou se submetem a uma cirurgia de mudança de sexo. Um outro ponto interessante é que condicionar a educação das crianças, fazendo-as crer que a suplantação do sexo biológico por cirurgias e produtos químicos é algo normal e saudável, é abuso infantil. Então, esse estudo, enfim, endossar a ideologia de gênero, de acordo com esse artigo, de forma generalizada através da educação pública e da política, confundirá tanto as crianças quanto os pais, o que faz com que cada vez mais crianças recorram às clínicas de gênero para receber medicamentos que bloqueiam os hormônios da puberdade. Esse é um estudo muito importante, com dados biológicos significativos, que podem contribuir muito para o debate e esclarecer muitas dúvidas em relação à base científica da ideologia de gênero. Existe um outro documentário muito interessante, produzido na Noruega, que é um documentário chamado Paradoxo do Gênero, que cabe, nessa oportunidade, você, de repente, procurar na internet e assistir esse documentário que vai enriquecer muito você para você trabalhar esse assunto na sua aula. Bem, a última questão se trata de quais os aspectos negativos da ideologia de gênero. Existem pelo menos dois aspectos, O principal aspecto negativo é a crise de identidade e o outro aspecto é a desvalorização do casamento monogâmico e heterossexual. Por que esse principal aspecto negativo é a crise de identidade? Por exemplo, a ideologia de gênero, ao dizer que meninos e meninas são todos iguais, ele acaba por gerar esse problema da identidade. Isso porque o menino não sabe se é menino e a menina não sabe se é menina. Então, o que ela é? Ela pode se perguntar, o que eu sou?
se eu nasci com um corpo feminino, mas não sou menina, ou se eu nasci com um corpo masculino e não sou menino. O que que eu sou? Existe essa crise de identidade. Então, a crise de identidade ela é resultante do fato de que essas pessoas são ensinadas que os desejos sexuais ou gênero homem e mulher não estão relacionadas com os órgãos genitais. Então, nesse sentido, a identidade de gênero do indivíduo é construída ao longo de sua vida. Não saber quem eu sou, né, em relação à sexualidade torna-se um problema grave. Por quê? Porque pode se tornar traumático, né, causar danos emocionais e psicológicos para o resto da sua vida. Então, essa crise de identidade gerada pela dúvida, né, em decorrência dessa ideologia, gera um problema, muitas vezes, muito grande e trará transtorno, né, para o desenvolvimento psicológico, emocional, enfim, da pessoa. Então, a ideologia de gênero, né, ao lançar dúvidas quanto à sexualidade, né, tem contribuído para uma geração de pessoas cada vez mais vazias, infelizes, né, e não veem sentido, muitas vezes, na vida e estão muito propensas à depressão, à ansiedade e a uma crise existencial, muitas vezes, que as lança num abismo profundo de desespero, de angústia, enfim, de sofrimento. Trabalhar esse tema é desafiador, professor, professora, porque ele vai trazer muitos questionamentos, vai suscitar muitas questões, muitas perguntas, muitas dúvidas, mas é necessário nós tratarmos isso em nossa comunidade, em nossa classe de escola bíblica, para debater isso com eles e, evidentemente, ampliar esse debate, ampliar essa discussão, para a gente entender que por trás de tudo isso existe um plano político, ideológico, existe uma ideologia de dominação, que é o comunismo, o socialismo, no sentido de dominar as pessoas, de que o Estado intervenha na vida das pessoas a seu bel prazer, tirando a nossa liberdade de educar os nossos filhos e de viver a nossa vida como nós achamos coerente com a palavra de Deus. Então todo isto é um plano também que afronta diretamente o cristianismo e as doutrinas cristãs. Eu espero, caro professor, cara professora, ter de alguma maneira esclarecido talvez algumas de suas dúvidas. Sugiro aqui que você aprofunde ainda mais as suas leituras sobre o assunto e acredito que essa é uma oportunidade de nós trazermos esse tema para a nossa classe de escola bíblica, debatermos, aprendermos e saber nos posicionar quando nós formos confrontados por essas ideologias que têm causado muitos e muitos estragos na vida de muitas pessoas, porque nós sabemos que a maneira como as pessoas lidam com a sua vida, com as suas preferências, suas orientações, vão definir a felicidade, a autorrealização dessas pessoas. Professor, a minha oração é para que Deus te abençoe grandemente, para que a sua escola bíblica seja muito frutífera e que os seus alunos sejam grandemente abençoados e que você venha, enfim, cumprir o ID do Mestre, ensinar a todas as pessoas e a todas as nações. Que Deus abençoe e até uma próxima oportunidade. Até lá.